BF Talks Oficial, inaugurando aqui com uma pessoa super especial, uma embaixadora maravilhosa que faz parte desse movimento grandioso, um movimento que veio para impactar, para transformar vidas, para contribuir, para somar, porque nós acreditamos profundamente que quanto mais a gente compartilha, mais a gente multiplica. E hoje, essa super pessoa que está aqui conosco é uma mulher forte, uma mulher corajosa, inspiradora, e nós vamos escutá-la. Ela é Maria Clara. Maria Clara, eu quero saber, quero que você fale aqui para as pessoas, né? Um pouco sobre você, sobre a sua jornada profissional, a sua jornada como fisioterapeuta neuropediátrica e o que mais te inspirou para que você pudesse ter se tornado nessa grande profissional empresária que você se tornou. Então, meninas, eu sou fisioterapeuta há mais de 20 anos, trabalho com neuropediatria, nem era uma área que eu queria muito, minha mãe é pediatra, e eu olhava e falava assim, eu não quero trabalhar com criança, mas eu fui fazer um estágio com neuropediatria, com ecoterapia, me apaixonei e nunca mais saí dessa área. Olhar aquelas crianças lá mais de 20 anos atrás e ver a luta daquelas mães, a luta daquelas famílias para conseguir alcançar o básico, porque ali não era nem os sonhos, mas era ter um mínimo de dignidade na vida, das crianças poderem conseguir se movimentar um pouco melhor, conseguir segurar uma cabeça, conseguir sentar. Aquilo ali realmente mexeu comigo e eu nunca mais saí dessa área. E durante esses 20 anos, mais de 20 anos que eu estou na área, eu estou sempre querendo saber mais coisas, entender como que eu posso ajudar mais essas crianças, essas famílias. E para isso eu fui estudar muito, eu fiz muitos cursos no Brasil, fora do Brasil. Eu trouxe pessoas de fora para poder também ajudar os outros profissionais. E porque eu tenho muito esse senso de responsabilidade de olhar e falar, se está comigo, eu preciso fazer o meu melhor. Porque pode ser que numa vírgula que eu deixe escapar, eu vai fazer diferença, uma diferença significativa se essa criança vai conseguir andar ou não, se essa criança vai conseguir falar ou não. E hoje eu tenho uma clínica de reabilitação, que é o Espaço Habilitar, que é multidisciplinar, porque é uma dificuldade das famílias você ter fisioterapia num lugar, fono no outro, TO no outro. E o que eu senti? Eu senti que eu precisava realmente agregar mais pessoas, trazer uma equipe que fosse concisa, que tivesse comunicação e que pudesse realmente ajudar da melhor forma. Então, a clínica hoje tem várias especialidades para que a gente realmente possa entregar o melhor, não só para as crianças, porque no início era muito por causa das crianças, mas durante esse processo eu fui entendendo que as famílias também precisavam de muita ajuda. Essas famílias recebem uma criança e, de repente, você tem o sonho de um filho e, quando você vê, é outra coisa. E você tem que remoldar tudo aquilo que você tinha pensado, passar pelo seu processo de luto para que realmente você saia do luto para a luta, para que você consiga o melhor para aquela criança, mas também estando bem. Porque muitas vezes essas mães, essas famílias, esses pais, eles estão tão destruídos que eles não conseguem olhar para eles e eles não conseguem caminhar. Então, eu realmente quero realizar os sonhos não só das crianças, mas dessas famílias também, para que elas consigam ser mais felizes, serem mais funcionais, serem mais participativas. Nossa, Maria, é muito linda a forma como você fala, a humanização que você traz, os seus olhos brilham quando você fala dessas crianças. Que paixão! Saiu até uma lágrima aqui, é muito lindo mesmo. Mas assim, você trouxe todo esse conceito, essa forma, a sua visão com essas crianças, essa paixão que você tem, isso que despertou. E o que você acredita, qual é o ponto mais forte que você consegue impactar na vida desses pais? Então, acredito que a gente conseguir realmente que eles olhem para eles. Porque quando você tem um filho numa situação dessa, tudo é para essa criança. Só que quem cuida do cuidador? Eu não tenho ninguém que olhe para esse cuidador. A estrutura da família muda completamente ao receber uma criança nessa situação. Exatamente. E aí, se você não está bem,
é aquela coisa que a gente sempre fala do autoconhecimento também, né? Se eu não estou bem, se eu não me conheço, se eu não sei quais são meus pontos fortes, quais são os meus pontos de melhoria, como é que eu vou dar conta de uma carga tão pesada de... Você tem um índice de burnout gigantesco dentro dessas famílias, inclusive de suicídio muito maior, de doenças como câncer. Mães de pessoas com TEA, por exemplo, comprovadamente tem mais de 40% de chance de ter câncer de mama. As pessoas não se cuidam e muito disso é porque se ela leva no neuropediatra, ela leva no psiquiatra, ela leva na fisioterapia, e ela não vai ver a saúde adoece, dela. Né? A família inteira adoece. E aí você precisa cuidar disso, porque se eles entendem que se eles estão bem, a possibilidade deles conseguirem ajudar os filhos é muito maior, a gente tem um ganho muito grande. Às vezes, na área, o pessoal fala assim, eu gosto de atender criança, mas eu tenho muita dificuldade com as famílias. Como é que você faz? Porque criança é dependente da família. Então, a gente precisa olhar para os dois lados. Precisa olhar para as crianças, cuidar das crianças, todas as técnicas, as metodologias, mas a gente também precisa olhar para as famílias, porque são eles que são a base. Eles precisam estar bem, eles precisam estar fortalecidos, para eles poderem seguir nessa jornada da forma mais amorosa possível. E o Espaço Habilitar, uma das maiores clínicas, uma clínica de referência no Brasil, vem trazendo todo esse apoio, esse acompanhamento. A gente sabe que você acabou de mudar sua sede, você investiu, você cresceu. E a gente também quer saber desses seus novos projetos, tudo que você está fazendo, das suas certificações, para onde você está indo, conte tudo para a gente. Não, e esse senso de humanização que ela tem, essa visão sistêmica, né? Trazer a criança, a família e conseguir trazer esse movimento dentro da família, essa conscientização, isso é muito lindo. A gente quer saber tudo, Maria. Conta aqui para nós, traz essas respostas, esses projetos que a gente está curiosa. Então, é um sonho realizado, assim, poder mudar de sede, né? A gente estava há bastante tempo num lugar e eu queria um espaço maior, um espaço que comportasse melhor as famílias, porque eu tenho pacientes, por exemplo, que ficam 3, 4 horas dentro da clínica. Então, eu queria que pudesse ser um espaço que as pessoas pudessem trabalhar. Então, a gente fez um espaço de coworking para as famílias, a gente fez um espaço melhor de cozinha para as pessoas poderem se alimentar. Inclusive para os terapeutas também que trabalham, então, de ter um espaço melhor para que eles possam se acomodar, para que eles possam trabalhar quando eles não estão atendendo. E uma das coisas que eu queria fazer, atividade física é extremamente importante, né? Então, eu montei um espaço de crossfit, de funcional dentro da clínica, para que, enquanto eles pudessem, essas famílias pudessem estar ali esperando, eles também pudessem fazer atividade física. Porque, como eu falei, as pessoas têm dificuldade de cuidar delas, os adultos têm dificuldade de cuidar deles próprios. Então, a gente pode trazer a psicologia, enquanto está ali esperando a criança, tem a psicologia hoje para adulto, tem agora um espaço para fazer atividade física, para poder cuidar do corpo. A gente trabalha, por exemplo, com crianças que vão crescendo, que têm uma dificuldade motora grande. E aí, para onde vai a coluna dessa mãe? Como é que vai aguentar carregar tanto peso? Então, precisa estar bem fisicamente também. Então, eu também montei esse espaço que eu adoro atividade física. Eu falei, gente, a gente precisa trazer isso também. E tem todos os outros projetos também de educação, né? Porque a clínica tem a parte de atendimento, mas a gente também sempre foi uma clínica que traz cursos. A gente trazia bastante pessoas de fora do país antes da pandemia, depois a gente transformou alguns cursos para o online na época da pandemia, que foi uma experiência sensacional, porque na área de saúde tinha muito uma restrição com curso online, como é que vai fazer. E na pandemia foi uma coisa boa que aconteceu, porque dessa forma, nesse formato, alguns cursos, o que a gente conseguiu? Alcançar pessoas que estão no Acre, que estão no Amapá, que estão em Rondônia, que o custo de vir fazer uma formação no Rio de Janeiro, em São Paulo, que são os grandes centros, fica inviável. Então, com os cursos online, a gente consegue entregar informação de qualidade para essas pessoas e, com isso, a gente consegue mudar o atendimento da criança que está lá na Amazônia sem estar tão perto e num custo muito mais acessível para o terapeuta. E aí é isso.
quando eu comecei a sair um pouco dos atendimentos para entrar mais na gestão, para entrar mais na parte de formação, eu ficava me perguntando, a minha paixão é atender. Só que hoje eu entendo que se eu estou formando outras pessoas, se eu tenho uma clínica que está bem gerida, que tem pessoas que estão conseguindo entregar o melhor, eu consigo alcançar mais pessoas. Então, eu consigo impactar mais crianças. Então, dentro dos cursos, eu já fui dar aula no Canadá, nos Estados Unidos, Peru, Portugal. E, a princípio, eu pensava em Brasil. Hoje em dia, eu já fui... O mundo! Eu quero o mundo! Ô, Maria, eu tô muito curiosa aqui. Eu tô escutando tudo ela falar, tá fazendo assim um monte de coisa aqui, tá fazendo um shake na minha mente. Você é da área da saúde, né? De humanas, mas você tem um empreendedorismo ali, um viés empreendedor muito forte, você tem uma visão de longo alcance do empreendedorismo. Você consegue enxergar o empreendedorismo dentro da família e você traz isso para os negócios e você multiplica, e os seus negócios, eles são gigantes. Você sempre teve essa habilidade? Você descobriu esse viés empreendedor logo no início, quando você estava ainda na faculdade, ou isso você desenvolveu depois? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Não, eu acho que o comportamento empreendedor, eu acho que sempre correu na veia, assim. Eu tenho coragem tatuado aqui no braço. E eu não sabia que isso era um comportamento empreendedor, mas o primeiro lugar que eu trabalhei, daqui a pouco eu estava dentro da administração ajudando a dona a fazer outras coisas. Jeito Maria Clara de ser. Tipo, chega ocupando, melhorando. Assim, se eu estou vendo uma coisa que eu acho que pode ser melhorada, não é porque não é meu que eu não vou ajudar. Eu estou ali, faz parte. Eu acho que não necessariamente o comportamento empreendedor não é... Você não tem que ter um negócio para ter um comportamento empreendedor. É você realmente estar em busca de constante melhoria, estar em movimentação o tempo inteiro, estar querendo inovar. Então, todo lugar que eu chego... Tem alguma coisa que dá para ajudar? Está precisando de uma ajuda? Dá para melhorar? Olha, isso aqui talvez possa ser feito de uma outra forma. O que você acha? E isso sempre foi consciente ou era inconsciente e agora você tem consciência sobre isso? Era inconsciente, né? A jornada do autoconhecimento. Eu fui para o autoconhecimento quando eu tinha 5 pessoas já trabalhando junto comigo e eu falei... Preciso de ajuda para lidar com essas pessoas, porque eu sou uma executorazinha que, assim, eu vou fazendo. Executoraça. E às vezes você tem dificuldade em como você vai manejar, como você vai lidar com certas pessoas, porque o meu perfil quer que as coisas aconteçam rápido e nem todo mundo é assim. Exatamente. Tem os analistas e os planejadores. E que hoje eu entendo que são extremamente importantes de estarem junto comigo. Porque antigamente eu queria pessoas iguais a mim. Só que a gente tem o outro lado. Todo mundo tem pontos fortes e tem pontos de melhoria. Para eu conseguir ser inovadora, ser criativa, estar em constante movimento, eu acabo tendo o desafio de conseguir organizar melhor as coisas, de planejar, de acompanhar. Então, hoje eu entendo que, se eu entendo que eu tenho esses pontos que eu preciso melhorar, hoje eu sei que eu preciso trazer delega, pessoas. Você contrata. Exatamente. E até entender que, assim, eu não preciso ser boa em tudo. Porque, às vezes, as pessoas acham que, assim, não, você tem que ser criativo, você tem que ser executor, você tem que planejar, você tem que fazer a análise dos dados. Quanta energia me custa sentar na frente de uma planilha, organizar uma planilha, colocar... E abandonar sua paixão, né? Exatamente. Você é melhor. Eu posso trazer pessoas que têm esse perfil e que para elas é fácil. Se eu sento para fazer um negócio desse, eu falo... Ai, meu Deus. Arrastando corrente. Exatamente, arrastando corrente. E aí eu posso trazer alguém que acha isso o máximo, igual eu acho o máximo, tá lá inovando, procurando coisa nova, fazendo coisa diferente. E aí tá todo mundo feliz, que eu acho que é isso. Se você tá no lugar certo, fazendo o que você gosta, você tá feliz. Você dá o seu melhor. Exatamente. Você dá o seu melhor porque você tá feliz, né? A gente teve a palestra ontem sobre felicidade. Quem tá feliz produz melhor, é aquilo. Gente que tá bem vai
transparecer isso. A gente fala, gente feliz não enche o saco dos outros, né? Porque tem gente que, pô, você fala assim, a pessoa está no lugar errado, que só vai atritando. Exatamente. Se você não está bem onde você está, acho que tem que parar, fazer uma análise. E por que eu não estou bem aqui? É meu, é do outro, eu quero continuar e eu vou mudar o que precisa, ou não, eu preciso fazer outra coisa. E como que as pessoas conseguem chegar num ponto de ter essa consciência? Autoconhecimento. Autoconhecimento. É ir atrás de saber quem você é. E existem inúmeras ferramentas para isso. Existem inúmeras pessoas que ajudam nesse processo, existem cursos, existem N coisas para você conseguir. E você buscou todo esse aprofundamento dentro do seu conhecimento, dentro do seu autoconhecimento. Você se aprofundou nisso. Isso. Eu fiz várias formações em coaching, de constelação, Ericksoniana, PNL, Master Coach. E as pessoas às vezes olhavam assim, mas você não é da sua área. Você não é da sua área, o que você está fazendo isso? Mas isso me ajuda me melhorando, né? Extremamente comigo mesmo, com as famílias. Então, não necessariamente que você foi e buscou formação de desenvolvimento pessoal, de coach, de master coach, para que você se tornasse uma coach, treinadora ali de pessoas. Mas sim, você aplicou isso na sua vida pessoal e dentro dos seus negócios. Exatamente. E qual foi o impacto que isso trouxe positivamente ali que você sentiu nos seus negócios? Então, hoje eu consigo olhar para as pessoas e entender. Na maioria dos casos, né, gente? Porque eu não sou perfeita. Mas conseguir entender que, às vezes, aquela pessoa está reagindo daquela forma e que não é comigo ou que não é com o outro, que ela tem questões ou que ela está com uma demanda que não é uma demanda para ela. E se você conseguir sentar e conversar ou dar uma orientação melhor ou orientar as outras pessoas que estão lidando, porque, às vezes, sim, algumas tarefas precisam ser feitas. E aí, assim, é independente do que você é, tem coisas que precisam ser feitas. Sim. E dentro dessas coisas, às vezes, que precisam ser feitas e que são difíceis para algumas pessoas, você tem os outros também, né? Porque aí começa. Não, porque... Você fala assim, gente, olha... Lembra que a gente já conversou das personalidades, das características de cada um? Não espere que fulano vai conseguir te entregar isso dessa forma. Você não pode cobrar dessa pessoa isso desse jeito, porque ela não dá conta de entregar. Mas ela é muito boa aqui. Aqui ela vai ter mais dificuldade. Então, será que a gente não consegue ajustar a demanda para essa pessoa? Sim. O que mais que ela vai precisar de ajuda e de suporte para que ela consiga entregar essa coisa que ela tem que entregar e que é difícil para ela? Sim. E aí criar estratégias, porque não é, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, beleza, eu tenho dificuldade de planejamento, então vou ficar aqui e alguém que planeje para mim. Não, é o que eu vou precisar buscar de recursos para que eu consiga fazer o que eu preciso fazer, sim, o que não dá para delegar, porque tem coisa que dá para delegar, sim, mas tem coisa que eu preciso fazer. Então, o que eu posso buscar de recursos para que eu consiga fazer aquilo que eu preciso da melhor forma possível e sem sofrer, né? Porque algumas coisas, às vezes, é uma sofrência. Assim, eu quero te perguntar uma coisa. Eu estive no Rio de Janeiro, na Praia da Barra, e participei do seu projeto social com surf. Foi a coisa mais linda do mundo. Eu só acompanho nas redes sociais. Cara, eu na praia, eu já vou com meu filho, eu já fico aflita, né? E ela com aquela meninada toda, ensinando ele a surfar. Fala sobre esse projeto, como aconteceu. Cara, é incrível. Então, o projeto do surf é... Com as crianças. Com as crianças. Com as crianças. A clínica é na esquina da praia, né? Então, a clínica está no Arpoador e a gente está com a praia do lado. E uma coisa que a gente via é que Carioca é muito de praia, E a gente via que as crianças não iam, as famílias não levavam as crianças à praia. É muito difícil. Porque a questão da acessibilidade... Você chega ali, você está na zona sul do Rio, você fala assim, não, lugar que deveria ser mais acessível. Você não tem uma rampa de acessibilidade para você conseguir descer na praia, você não tem um estacionamento. O estacionamento da praia, você fica, às vezes você tem que atravessar 2 ruas, você não tem direito onde parar. Então, é difícil, principalmente quando eles vão crescendo. Fora
que eles têm todas as questões sensoriais, O atrito da areia, areia, da água, vezes... barulho. Então, você precisa adaptar certas coisas para que eles pudessem participar disso. Porque, às vezes, eles ficam muito isolados. Então, a gente queria trazer um projeto de participação. E aí, a Fernanda, que trabalhava comigo na época, falou assim, gente, vamos levar as crianças para surfar e tudo. E eu falei, vamos fazer isso. E quem surfava? Só ela. E aí, a clínica inteira aprendeu a surfar. A gente começou a fazer aula de surf. E aí, quando tinha um intervalo, a gente descia para a praia, pegava a onda, tomava vários caixotes. E a gente aprendeu a surfar para poder levar as crianças para a praia também. E é espetacular, você vê a felicidade. Emoção. Os pais vendo os filhos, porque todos têm muitas limitações. Vão de cadeira de roda, outros vão carregados. E eles colocando as crianças na prancha, eu fiquei extasiada. É uma cena que me gravou, que me marcou, que eu achei incrível. E aí eu pude perceber a sua paixão, a sua entrega. Não é qualquer pessoa que faria isso pelo filho do outro. Não, e olha que lindo, transformador. Né? Transformador. E a Maria Clara, a gente vê o quê? Que ela é uma profissional de excelência, ela é uma empreendedora, visionária, humanizada, traz o projeto social. Maria, se você pudesse hoje, nesse momento, enxergar de fora de você essa mulher forte, corajosa, que tem tatuado no pulso a coragem, qual é a palavra que você definiria para essa mulher? Eu acho que eu vou de coragem, assim, porque às vezes o pessoal fala assim, agora mesmo, quando a gente mudou de sede, fala assim, eu não teria coragem. Como você tem coragem de fazer isso? E às vezes, assim, a coragem tá ligada um pouco a essa coisa meio inconsequente. Você fala assim, eu só vou. Vai dar certo. Porque tem uma coisa que às vezes a gente precisa acreditar que tem alguma coisa acima da gente que, se deram uma missão, a gente está lá para cumprir. E se a gente acreditar só na gente, nas nossas forças, no que eu alcanço, o que os meus braços dão conta de alcançar, você desiste. Porque você fala assim, como que eu vou dar conta disso? Como é que eu vou botar crianças gigantes numa prancha? Tem vários projetos de surf, mas geralmente as pessoas levam pessoas com menos comprometimento motor. A gente leva paciente grande mesmo, às vezes tem... Já teve vez de ter 6 adultos para conseguir levar uma criança no surf. Então, assim... E tem risco, é claro que tem risco. Mas se a gente pensar só nos riscos, a gente não faz nada. A gente não sai do lugar. Então, tudo na vida tem riscos. Mas o que te move é a sua causa, a sua missão, o seu propósito. Então, essa coragem, ela está diretamente atrelada, não é? Com certeza. A esse propósito que você tem na vida das Eu pessoas. acho que tem outra palavra também, viu, que tá faltando tatuar aí. Intensidade. Intensidade total. Você é uma mulher muito intensa. Muito intensa. Maravilhoso, Maria. Foi incrível poder estar nesse momento com você, nesse podcast aqui, né? Nesse BF oficial que a gente está lançando nesse momento. Ontem foi o lançamento do Business Friends e eu quero te agradecer imensamente, porque você traz uma energia, você traz uma luz, você traz uma sensibilidade, você traz uma humanização em tudo aquilo que você fala. Os seus olhos, eles expressam verdade, a sua voz expressa verdade e a gente que te conhece, né? De outros carnavais. Literalmente. A gente sabe que realmente, né, todas as suas palavras, tudo que você trouxe aqui foi de forma genuína, foi de forma muito transparente, tocou o nosso coração e eu tenho certeza que as pessoas que estiverem assistindo, elas terão também seus corações ali tocados, não é mesmo, Aline? Com certeza. Quando a gente pensa no embaixador, né? O embaixador do Business Friends, é isso, são pessoas que têm paixão, que fazem acontecer e, ao mesmo tempo, querem levar a sua mensagem para mais longe, querem impactar novas pessoas, outras pessoas transformar, querem e desejam e sonham um mundo melhor, um mundo de possibilidades, um mundo abundante, próspero. E é você representa esse nosso embaixador. Eu quero agradecer, claro, meu primeiro podcast junto com as minhas amigas. Que honra! E
Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tá nesse movimento realmente de amizade, né? Porque se a gente tem os amigos próximos... Primeiro amizade, depois Exatamente. negócios. Maravilhoso. É muito mais fácil. Quando vocês lançaram o projeto, fala assim, tem um projeto, eu falei, tô dentro. É o quê? Não sei, eu tô dentro, é com vocês, tô dentro. E porque eu sei que vocês são pessoas que estão ali e que têm um propósito maior por trás e que são pessoas íntegras, confiáveis e que estão dando o melhor de vocês para poder entregar o melhor para os outros e fazer realmente diferença no mundo, impactar mais de 1 milhão de pessoas no primeiro ano, não é isso, cara? Exatamente. Agora eu quero um recadinho seu, pra gente finalizar com chave de ouro. Deixa um recadinho para os nossos membros. Então, vou falar para vocês que se você ainda não entrou nessa comunidade, ou se você tem interesse em ser um embaixador, venha, porque dentro desse mundo você não vai achar um grupo melhor, um grupo mais conciso, um grupo que você pode confiar, em que as pessoas realmente estão dispostas a te ajudar verdadeiramente. A sair da sua casa, quando você liga e fala assim, tem um problema e tô indo aí. E não tô falando da pessoa que mora no bairro vizinho, não. Tô falando em pessoas que moram em outro estado, que já aconteceu comigo, tive um problema. De saírem e virem para ajudar e falar assim, não, eu vou aí porque eu posso te ajudar. Então, ter essa comunidade que está se apoiando para poder criar um mundo melhor, criar um mundo novo. Às vezes as pessoas acham que é uma utopia, mas a gente pode realmente fazer diferença no nosso mundo. Às vezes, quando a gente fala em mundo, pode parecer uma coisa muito grande, mas se cada um mudar o seu mundo e fizer o melhor pelo seu espaço, a gente consegue realmente fazer diferença no mundo. Que lindo! Palavras assim impactantes, né? Entra aqui no nosso coração, na nossa alma. Maria, realmente foi uma honra, foi um prazer estar aqui com você, minha amiga querida, amiga Business Friends Forever, né? Assim que a gente se chama, aqui junto com a Aline, né? Nós estamos aí nesse movimento forte, voltados mesmo em fazer a diferença na vida das pessoas. E queremos agradecer a todos vocês por estarem nessa caminhada conosco, por terem nos acompanhado, por terem aqui acompanhado a trajetória, né, de todo esse momento que nós tivemos com Maria Clara, estreando o BF Talks Oficial, que é uma honra tê-la aqui conosco, Maria. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Aline. E a gente esqueceu, gente. Tem que seguir a gente nas redes sociais. Business Friends, Aline Almada, Carla Giovana, Maria Clara Farias e Espaço Habilitar. Segue lá.